Vamos lá, aprendendo com o passado para não errar no futuro. A gente está falando sobre essa série, aprendendo com o passado para não errar com o presente, para não errar no futuro, ou não errar no presente. A gente viu, por exemplo, no passado, nós vimos que nossos bons, não somos bons o suficiente para, por exemplo, manter e guardar nossas promessas. O povo o povo de Israel fez uma promessa com Josué, fez uma promessa e disse, eu vou ficar firme, eu vou manter meu compromisso. E ele não conseguiu. Por quê? Porque eles são feitos da mesma matéria que eu e você. Então nós não temos a capacidade de guardar nossos próprios compromissos por nossa própria força, por nosso próprio poder. Nós vimos também que nós não somos bons em obedecer, e por isso atraímos condenação pela desobediência. Obedecer não é uma coisa que é prático para nós. Nós não conseguimos obedecer facilmente. Tem gente que tem alergia a obedecer. Falou em obedecer, dá alergia. É complicado. Nós não somos bons nisso. O povo também não foi bom, por isso a gente sabe que a gente não é bom nisso. Nós somos facilmente seduzidos por outros deuses com suas propostas imediatistas. Então nós também queremos assim, tudo para ontem, né? Esperar é uma palavra que está fora de cogitação. Aguardar, esperar, não, eu quero para ontem, quero agora. Quero fast food, quero bolo pronto, eu quero comida na mesa, eu quero agora. Esperar não é uma coisa muito boa. E pelo fato de não conseguir esperar, o povo pagou um grande preço. E em todos esses caminhos, nós vemos o Deus Criador nos dando alternativas pela sua graça. Ok. O livro se desenvolve, eles estão dominando, tentando dominar, capengando, tentando conquistar a terra que foi dada para eles. E aí no capítulo 3 do livro de Juízes, do 12 a 30, a gente vai conversar hoje sobre isso. E o que está acontecendo? Os israelitas, mais uma vez, fizeram o que o Senhor não gostava, não queria que eles fizessem. Eles obedeceram o Senhor e flertaram com outros deuses. Porque antes desse período que a gente está falando, o povo fez a mesma coisa, Deus levantou Otoniel, que era um líder, libertou o povo, e o povo viveu em paz 18 anos. Otoniel morreu, o povo viciado em idolatria, viciado em autojustificação, viciado na religiosidade, e eles começaram a flertar com os deuses ali do povo, começaram a fazer o que o Senhor não gosta, não queria que eles fizessem, e eles começaram a sofrer. E aí Deus faz o quê? Entrega eles na mão de Eglon, o rei de Moabe. E a primeira coisa que Eglon faz é conquistar a cidade das palmeiras. Palmeiras. Acaba com esse negócio. Destrói esse trem, né? Eu sou Eglon era corintiano ou flamenguista, porque a primeira coisa que ele fez é acabar com a cidade dos Palmeiras, né? E que Israel padecesse durante 18 anos. 18 anos de escravidão, 18 anos comendo pão que o diabo amassou, 18 anos tendo que pagar imposto, tendo que pagar tributo, 18 anos sofrendo, se tornando escravo. E aí, cara, é engraçado que essa cidade das palmeiras era antes conhecida como Jericó. E o que aconteceu com Jericó? Conhece aquela musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Em Jericó, qual foi a vitória? O que aconteceu? Deus falou assim, Deus falou com um povo obediente para circular em volta e depois tocar as trombetas e o negócio ia vir abaixo. E o povo foi o quê? Obediente. Justamente o que o povo não estava sendo agora. Então a primeira cidade, de forma didática, que Deus faça com que Eglon conquiste, é a cidade onde o povo conquistou pela obediência. Você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que nada está solto. Tudo tem um quê. E aí, os israelitas, quando eles estavam em aflição, quando eles passavam pela escravidão, eles se tocavam que eles tinham esquecido de Deus. Aí eles voltam a clamar ao Senhor, eles voltam a pedir ajuda ao Senhor, porque eles estavam em grande aflição. E quando eles estavam nessa grande aflição, Deus manda um cara. Deus fala o quê? Novamente eles aclamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto. Meu Deus do céu, por que a Bíblia fala que o cara é canhoto? O que tem a ver o cara ser canhoto? Tem alguém canhoto aqui? Levanta a mão, quem é canhoto? Tem alguém? Não tem canhoto aqui? Você sabe o que é canhoto? Canhoto é quem escreve, faz tudo com a mão esquerda. Destro é com a direita, ok? Não tem ninguém canhoto aqui? Cara, que demais. Mas não está aqui. Mas estava, né? Beleza. É daqui. Então,
chama-se esse cara, Deus levanta esse Eude, e ele é um cara que era encarregado também de levar os impostos ao rei de Moabe, a Eglon. Então ele pega todos os impostos e vai levar até lá, para pagar os tributos. Só que Eude era um cara muito esperto, ele fez uma espada de 2 gumes de 45 centímetros. E ele era canhoto. E ele pregou essa espadinha de 45 centímetros na perna direita. O que tem a ver isso, cara? Nada a ver. Presta atenção. Ele cola a espada na perna direita, passa lá uma fita crepe, um silver tape, sei lá, alguma coisa, prende aquele trem lá, e ele vai entregar. Quando ele chega para entregar para o rei, tá todos os guardas lá, e pá, e aí ele fica meio bolado, né? Não é a hora, não é a hora. Aí ele fala com os carregadores que estavam junto com ele, falou assim, manda, pode ir embora, pode voltar para Israel, fica tranquilo, deixa comigo. E aí ele chega e fala, no meio do caminho ele volta. Ele volta para falar com Eglon e fala assim, Eglon, eu tenho uma notícia secreta para você. Eu tenho uma informação secreta e sigilosa para você. Olha só como é que a Bíblia ela é interessante. Se você olhar as referências bíblicas, você não vai ver nada positivo sobre a mão esquerda. Você vai ver todas as referências positivas de força, de poder na mão direita. A destra do Senhor te susterá. Porque ele foi colocado à direita de Deus. A mão direita era símbolo de poder, e a mão esquerda era o quê? Nada. Por quê? Porque a maioria das pessoas, como aqui, por exemplo, é destra. Lá também, a maioria das pessoas era destra. Então eles entendiam que se a pessoa não conseguia manejar a espada com a mão direita, com a esquerda que ele não vai conseguir mesmo. Não é todo mundo que é igual o Jaime Lannister, do Game of Thrones, que perdeu a mão e aprendeu a lutar com a outra. Você não viu Game of Thrones? Assiste. É uma desgraça. Vai consumir um mês da tua vida, né? Mas beleza, vamos nessa. Então, esse libertador, o libertador que Deus escolhe, não é hábil com a mão direita. Ele não é hábil da maneira usual. Ele não é um cara que você olharia e botaria valor nele. Esse cara é canhoto, rapaz. Que canhoto? Canhoto, rapaz. Sai daqui. E é interessante que alguns estudiosos dizem que ele não é só canhoto. Dizem que ele tinha uma deformidade na mão direita. Que ele tinha alguma deficiência física. Então você imagina esse cenário. Você olha para um cara que é canhoto e não tem a mão direita. Na cultura, onde você sabe que todo o guerreiro bom maneja bem a espada na direita, você vai falar assim, isso aí não presta para nada. Isso aí não vale a comida que come. Não dá nem para carpir o quintal lá de casa. Mas Deus levanta um cara desse. Você percebe que um homem que não maneja a espada com a mão direita, a mão esquerda é ressequida, ele te oferece algum perigo numa guerra? Oferece perigo, certo? E essa incapacidade aparente que ele tem é que Deus vai usar. Assim como ele usa a nossa incapacidade aparente. E por que ele prega a espada aqui na direita? Porque ele é canhoto. E normalmente os destros amarravam a espada na perna esquerda. Toda vez que você fosse revistar alguém, você ia direto aonde? Para saber se o cara tinha uma espada. Olha como é que o cenário vai se colocando de forma interessante. Vamos lá. O texto vai continuando e algo extraordinário vai se anuviando, vai se colocando. Então perceba, a questão do canhoto, a questão dos destros e a questão de ser deficiente. Isso vai se aprontando. Beleza. Seguindo, o texto diz que ele chegou perto dos ídolos, lá numa localidade, falou para os caras irem embora, ele volta e fala para o cara, fala, eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O rei chega, pede para todos os auxiliares dele saírem e leva Eude para a sala superior. E Eude então se aproxima do rei, que estava sentado na sala superior do palácio,
na parte de verão, e ele repete: olha, rei, eu tenho uma mensagem especial para você. Nisso, o rei levanta. Quando ele levanta do trono, Eude estende a mão esquerda, põe a espada na coxa direita, aleluia. Filho. Engraçado que dificilmente você percebe a Bíblia falar da anatomia de alguém, assim, é forte, é fraco, mas falar que alguém era gordo é difícil. E a Bíblia fala que o rei era gordo. Por quê? Então você imagina aquela montanha se levanta, Eude pega a espada, velho. Mas ele puxa a espada e enfia a espada no bucho do rei. E o texto é maravilhoso. Ele pega e enfia, crava a espada no bucho do rei. E aí a Bíblia fala que a gordura, ele não tira a espada, que a gordura se fechou sobre a espada. É muito interessante isso. Então Eude sai, fecha a porta, depois ele tranca, vai pelo boi e vai embora. Eude vai embora. E os caras lá, os guardas, passam um tempo, vão lá ver o que aconteceu com o rei. O que será que aconteceu com o rei? Mas vamos lá, como é que Eude conseguiu ficar sozinho com o rei? Ora, ele conseguiu ficar sozinho porque ele não oferecia perigo aparente. E é interessante quando você percebe que fala que a gordura se fechou, é um eufemismo, não é isso? É que a espada penetrou no intestino e as fezes se derramaram. É isso que as versões mais atuais omitem, fala que a gordura se fechou. Mas nas versões mais antigas você percebe, está escrito que as fezes se derramaram. Pegou no intestino, grosso, delgado, tudo! Facada no bucho. E aí cai. Os caras lá fora, está passando o tempo, o que está acontecendo com o rei? Os caras chegam na porta, eles falam assim: o rei está demorando, ele deve estar no banheiro fazendo suas necessidades. Por quê? Por causa do cheiro. O cheiro empesteou o ambiente, os caras chegam na porta e falam: o rei está no trono. O rei está no trono. E aí eles ficam lá, e dá tempo de Eude triscar fora. Eude vai embora. Só que numa hora eles cansaram de esperar, abriram a porta e viram o rei lá, ajoelhado, as fezes para fora, a espada no bucho, e os caras ficam desesperados. Eude chega lá, de volta para casa. Quando ele chega, toca a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas descem das casas, descem dos montes, se reúnem com ele fala o seguinte: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. E aí eles seguiram Eude, eles foram no lugar de passagem do Jordão, que leva até Moabe, e não deixaram ninguém passar do rio. Naquela ocasião, eles mataram 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e vigorosos. Meu irmão, os caras mataram 10.000 homens preparados para a guerra. Um povo que estava há 18 anos oprimido. O que mudou? Que da noite para o dia, esses homens estavam 18 anos oprimidos, agora são corajosos para encarar esses 10.000 homens fortes, másculos, né? Abdômen trincado, silhueta em V, 300 de Esparta. Né? O que mudou na vida deles? O que aconteceu? E o texto diz que naquele dia Moabe foi subjugada. E a terra teve paz durante 80 anos. 80 anos. E eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas interessantes. Israel talvez nunca tivesse seguido uma pessoa como Eude se ele não tivesse conquistado um bom resultado sozinho. Eude talvez não tivesse credibilidade se Deus não tivesse dado um resultado para ele sozinho. Você imagina imagina a situação, um cara canhoto, com a mão direita mirrada, toca a trombeta no monte e fala: vamos batalhar porque o Senhor entregou o inimigo na mão de vocês. Você vai seguir o cara? Você vai seguir? Tem certeza? É muito difícil.
Mas Deus moveu o coração deles para terem coragem, assim como moveu eles na guerra e abriu o espaço para isso. O que eu quero que a gente aprenda? A primeira coisa que eu quero que a gente perceba, toda vez que você for analisar uma situação e a sua interação com Deus. Deus nem sempre usa métodos normais e óbvios para executar a sua obra. Deus não é óbvio. Deus não usa métodos, nem sempre usa métodos corriqueiros. E você, às vezes, travada no seu quadrado, acha que sempre você vai interpretar Deus, interpretar o que Deus está fazendo dentro da sua ordem, na sua caixa, e às vezes ele faz diferente, e a história mostra isso, usou um cara diferente. Deus usou um líder inesperado e um método imprevisível, uma facada no bucho. Percebe? Então você precisa começar a ficar atento sobre aquilo que Deus está fazendo ao teu redor, porque Deus é imprevisível, Deus não é convencional, não é. E por causa de um método imprevisível, e por causa de não ser convencional, Deus deu uma paz que duraria 80 anos para esse povo. Outra coisa que é importante você perceber é o tipo de líder que Deus aprecia. Qual é o tipo de líder que Deus aprecia? Isso, você pode estudar toda a literatura sobre liderança, desde lá do passado até as mais atuais. Você vai encontrar várias teorias sobre liderança. Para mim, ninguém entende mais do ser humano do que o próprio ser humano, do que o próprio Deus que criou o ser humano. Então, quando vai falar de liderança, eu preciso entender como que Deus exerce a sua liderança para o seu povo. E o que ele me mostra quando ele levanta, tanto nesse livro de Juízes, que ele levanta líder, quanto no livro de Neemias, que é um livro só sobre liderança. O que eu percebo? Eu percebo que Deus aprecia líder que por obediência enfrenta as suas batalhas, mesmo que sozinho. Deus aprecia líderes que são obedientes e que enfrentam suas batalhas dadas por Deus, mesmo que você tenha que estar sozinho. Mesmo que não tenha ninguém para te acompanhar, mesmo que não tenha ninguém no teu encalço, mesmo que ninguém esteja com você. E quando eu falo líder, eu não falo... Tem gente que fala assim, eu não tenho chamado para ser líder. Querido, tem uma teoria de liderança que chama vácuo da liderança. Fala assim, se você estiver num avião, e ninguém naquele avião é líder, ele cai no meio da floresta, não tem nenhum líder ali, alguém vai assumir a ponta e vai dar a direção. Porque a natureza abomina o vácuo, a liderança vai surgir de alguém. Seja no estilo compartilhado, no estilo autoritário, que tipo for. Você exerce liderança na sua casa, você exerce liderança no seu trabalho, você, em algum ambiente da tua vida, você exerce liderança. Aí é que eu digo para você de como você está exercendo a liderança. O líder que Deus aprecia é aquele que, por obediência, enfrenta as suas batalhas. Por obediência, enfrenta as suas batalhas, mesmo que esteja sozinho. Outra coisa importante Deus aprecia um líder que tem seu valor ditado pelo que Deus diz e não pelo que as pessoas dizem. Se Eude desse atenção ao que as pessoas diziam dele, ele ia falar, quando Deus o chamou, ele ia falar assim, que nada, isso é a voz da minha cabeça, Deus me chamando, nada. Deus me chamando para assumir o ministério na comunidade, no grupo Vale, que nada, isso é a coisa da minha cabeça, sou eu querendo aparecer. Deus me chamando, estou incomodado com alguma coisa. Deus, não, a mim não. A minha vida inteira falaram que eu não ia dar para nada, que eu não ia servir para nada. Aonde está pautada a sua identidade? No que Deus acha que você é ou no que você ouviu das pessoas? Querido, você encontrou pessoas doentes ao decorrer da tua vida. E que falaram para você que você era uma coisa que você não é. Falaram para você que você não daria para isso, falaram que você não tinha autoridade, falaram para você que você não serviria, falaram para você que você não tinha capacidade, mas o Deus que te criou diz o contrário. O Deus que te criou diz, eu chamei você para algumas coisas diferentes. Você pode não dar para ser engenheiro, porque você não gosta de matemática, miserável. Mas eu te chamei para uma coisa extraordinária. Eu nunca podia ser engenheiro, não. Na faculdade, quando cheguei em cálculo 3, eu suei frio. Falei, Jesus, só foi milagre para passar naquele negócio. Eu não gosto de cálculo. Eu não gosto de cálculo. Minha praia é outra.
Qualquer cálculo que eu faça, eu preciso de calculadora, não tem vergonha não. Até no mercado eu vou lá, fico dividindo para saber a quantidade do produto, está mais caro que é. Mas isso não me faz inferior. E não te faz inferior. Pessoas doentes passaram pela tua vida, deixaram marcas em você, disseram que você era algumas coisas que você não é. Você precisa entender quem Deus diz que você é. Então Deus valoriza o líder que tem seu valor ditado pelo que ele fala e não pelo que as pessoas falam. Eude não tinha talvez valor cultural, mas Deus viu o valor nele. Não havia nada nele que cativasse as pessoas a segui-lo. Não tinha nada que falasse, vamos seguir Eude. Não tinha nada. Por quê? Porque isso me aponta para a pessoa mais canhota e inesperada de todas. Olha só o que diz Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e por nós não tínhamos em estima. Tem pessoa mais canhota do que essa? Tem pessoa mais depreciada do que essa? O texto está falando de Jesus. E foi esse cara que fez o maior ato da história da humanidade, redimir a minha e a sua vida. Jesus também foi tão marginalizado que o mundo até hoje não aceita ele como líder libertador, cara. Até hoje ele não é reconhecido como líder. Só que, ao contrário de Eude, Cristo não usou de engano para executar sua tarefa. Jesus é um libertador às avessas de Eude. Por quê? Eude libertou o povo por meio de um grande triunfo, mas Jesus libertou a nossa vida, o seu povo, por meio de uma grande derrota. Não foi nada cinematográfico, foi um cara marginalizado, nascido numa manjedoura, por meio da fraqueza e não pelo poder, por meio da derrota e não pela vitória, por meio da loucura e não pela sabedoria, não pela lógica. Percebe como Deus faz, como Deus trabalha? O nosso risco hoje é cometer o mesmo erro de Eglon, o rei de Moabe. Olhar para o libertador escolhido por Deus e não dar a ele nenhuma importância. Eglon ficou com medo de Eude? Não. Hoje nós cometemos o mesmo erro ao olhar para o nosso libertador, ao olhar para o nosso Salvador e não reconhecê-lo, não dar importância para o que ele diz. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24 diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não só Eude era canhoto, mas o povo também era canhoto. Já percebeu nisso? Canhoto entre aspas. Já parou para pensar nisso? Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem somos nós na fila do pão? Fala para mim. Quem é Rodrigo na fila do pão? Quem é Regiane na fila do pão? Quem é Emerson na fila do pão? Para Deus? Nada, mas Ele nos escolheu mesmo assim. É isso que é fantástico, porque Ele nos escolheu dessa maneira, e Ele nos escolheu para algo, para fazer algo, para criar algo. Deus usa pessoas marginalizadas para mostrar que a salvação não vem do poder ou da aceitação daquelas pessoas, mas vem de Deus. Com Deus, esse processo, e aí eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, está totalmente fora do nosso controle, cara. Esse negócio de Deus escolher o estranho, escolher o esquisito, escolher o diferente, isso está fora do meu e do seu controle. Porque, presta atenção, não dá para negociar com Deus que você não tem nada para oferecer para Ele.
que você vai oferecer para Deus que Ele não tenha? Qual é a barganha que você vai fazer? Me abençoa que eu te dou atenção? Me abençoa que eu vou na igreja? Me abençoa que eu vou me batizar? Me abençoa que eu vou ser fiel ao meu marido e à minha esposa? O que você vai dar para Deus? Não dá para fazer barganha. E aí as pessoas que fazem essa barganha são as pessoas mais que são arraigadas na religiosidade, na idolatria, são ancoradas nesse processo, que acham que tem que fazer alguma coisa para deixar Deus em dívida, deixar Deus em débito. Não, Deus, tu tem que me abençoar, cara, eu sou fiel, sou firme, caminho contigo. O Evangelho não diz isso, o Evangelho mostra para mim e para você que a gente não pode controlar Deus. Não pode controlar os métodos de Deus, não pode controlar o que Deus faz. Nós somos passivos nessa relação. A gente recebe o que Ele faz. Muitas vezes você se sente impotente em algumas relações. É porque não tem o que você fazer mesmo, cara. Tem situações que você não vai poder fazer nada. E não adianta você tentar barganhar com Deus, que não tem o que fazer. Quando Ele decidir fazer, quando Ele decidir curar, quando Ele decidir abrir a porta, quando Ele decidir transformar, Ele vai fazer, e quando Ele não decidir, nada vai acontecer. E o que eu tenho que fazer? Bater o pezinho e ficar bravinho com Deus? Não, eu tenho que aceitar, porque nessa relação, cara, eu não tenho nada para barganhar com Ele. Caminhando para o fim. O Deus Criador exige absoluta entrega e rendição de coração, sem concessões, sem negociações. Eude decidiu se entregar totalmente ao plano de Deus, arriscou sua vida, e encarou e foi vitorioso. Isso é a promessa para nós também. Se você encarar o plano de Deus para a sua vida e for corajoso, você vai passar por dificuldades, mas você vai chegar a águas tranquilas. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o que diz? Você já está no Salmo 23 de cor? Aleluia. Como é que é? Tem que falar do começo, senão a gente não lembra, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz... Ele faz-me repousar em pastos verdejantes ou em águas tranquilas? Não, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. E olha que interessante, Ele me leva a águas tranquilas e não por águas tranquilas. O caminho não vai ser fácil, mas o resultado final, se você obedecer e tiver coragem, vai ser bom demais. Ele já nos libertou e abençoou de maneira mais inesperadamente possível por meio de um canhoto, por meio de Jesus. Mesmo sendo nós os recipientes mais improváveis da sua graça, porque a gente também é canhoto. A gente só pode depender totalmente de Deus. E é prazeroso fazer isso. Depender de Deus, aprender a depender de Deus. Como diz uma canção, não está aqui, fala assim: eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, porque é onde eu encontro meu refúgio. No final das contas, é bom depender dEle, confiar nele, sem concessões, sem negociações. Deus tem muito para fazer na sua vida, como fez através da vida de Eude. E olha que você é muito mais capaz do que Eude. Você precisa acreditar, se entregar, ter coragem. A grande questão é, você vai passar o resto dos seus dias vivendo metade, ou seja, segurando parte da sua vida e entregando parte dela, ou você vai, de fato, entregar essas áreas que você sabe que você não deixa Ele mexer, entregar nas mãos dEle e dizer: eu me rendo. Eu me rendo. Para você refletir, pensa, o que Deus tem confiado nas tuas mãos? O que Deus tem te entregado para chamar de seu? Isso aqui é meu, minha responsabilidade, isso é meu. Não faço como quebrar galho, isso aqui Deus me deu. Essa família Deus me deu para cuidar, essa situação Deus me deu, essa é minha.
O que Deus te deu para chamar de seu, para você cuidar? Para Eude, ele deu o processo de libertação de um povo, e para você? Eu tenho certeza, Deus está te dando coisas para você chamar de seu. Basta você ter coragem e encarar esse processo. Se entrega, sem concessões. Deixa Ele, o canhoto supremo, usar você, canhotinho, para Ele fazer uma grande obra no meio do povo dele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento eu gostaria de entregar nossas vidas nas tuas mãos, pedir ao Senhor que nos guarde, que nos abençoe e que nos ajude a nos entregarmos a Ti. Eu sei que nós não temos tanta capacidade como gostaríamos. Nós somos marginalizados e sabemos que esse processo está totalmente fora do nosso controle. Nós não temos o que negociar contigo, o que barganhar. Nós precisamos ter coragem e fé de obedecer às suas ordens e encarar o que o Senhor tem para nós. E cada um aqui sinta-se desafiado na sua vida particular, no seu trabalho, na vida espiritual, na comunidade, a ter algo para chamar de seu, algo que você vai transformar através da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.